gente vai falar de uma polêmica, e que polêmica, que agitou o meio científico internacional nos últimos dias. As pesquisas que comprovam o aquecimento global foram colocadas sob suspeita. E por quê? Vamos explicar melhor. Mensagens trocadas entre cientistas revelariam que uma das pesquisas teria sido fraudada para reforçar a tese de que o planeta está esquentando. Cientistas ligados à ONU contra-atacaram, claro, e divulgaram ontem um comunicado reafirmando que o aquecimento climático é inequívoco. E essa polêmica é especialmente explosiva porque ela acontece exatamente no momento em que o mundo todo está de olho nesse encontro histórico na Dinamarca. Representantes de 190 países já estão em Copenhague e a partir de amanhã eles começam a discutir o futuro do planeta. Está nas mãos deles decidir se estão todos dispostos a agir e assim evitar que as mudanças climáticas sejam catastróficas. O maior desafio dos países reunidos em Copenhague é limitar a emissão de gases do efeito estufa, especialmente o mais célebre deles, o gás carbônico, o CO2. Para entender por que o CO2 é o principal vilão das mudanças climáticas, dê uma olhada aqui. Este gráfico mostra a evolução da concentração do CO2 nos últimos 400 mil anos. Este outro indica as variações da temperatura global no mesmo período. Se a gente desliza um sobre o outro, percebe que os dois gráficos ficam praticamente sobrepostos. Existem outros fatores que levam ao aquecimento global, mas está comprovado que há uma relação direta entre o aumento da concentração do gás na atmosfera e o aumento da temperatura. Mas como chegamos a este ponto? Este gráfico que mostra a evolução da temperatura deixa claro que tudo começou com a Revolução Industrial. Foi quando passamos a usar máquinas movidas a carvão e a petróleo para fabricar produtos ou para o transporte. Carvão e petróleo, quando queimados, liberam CO2. As explicações para tudo isso estão numa das regiões mais remotas do planeta, a Antártica, o continente gelado. Não só a beleza é grandiosa aqui. Esta parte da Antártica é uma das que tiveram o maior aumento de temperatura, 10 vezes mais do que a média do resto do planeta. Estamos numa ilha próxima à península, essa ponta que se estende em direção à América do Sul. Mesmo depois de um inverno muito forte e longo, com neve ainda cobrindo boa parte da estação de pesquisa do Brasil, o ritmo de degelo é assustador. A Antártica perde, por ano, 190 quilômetros cúbicos de gelo, mais de 6 lagos de Itaipu derramados no mar a cada ano. A revelação foi feita há poucos dias por pesquisadores da Universidade do Texas, mas está sendo observada também por brasileiros que estudam a Antártica. Vamos de bote para uma das geleiras da Baía do Almirantado. Por toda a parte, grandes blocos de gelo que se desprenderam e servem de descanso para as focas. A navegação é difícil porque a água está cheia de pedaços de gelo que desmoronaram. O professor Edson Rodrigues, que há 17 anos faz pesquisa aqui, explica que o choque do ar mais quente da primavera com o gelo provoca rajadas de vento muito perigosas quando temos uma demonstração da natureza. Como o ar, as correntes marinhas também são movimentadas pelo choque de temperatura. As baixas temperaturas da Antártica e o congelamento da superfície do mar, na realidade, faz com que as camadas de água abaixo do gelo se tornem mais densas. Essa água acaba afundando e circulando em direção ao Pacífico, ao Atlântico, ao Índico, né? São massas de águas frias e que ajudam a controlar a temperatura do planeta. Vemos a geleira toda rachada, uma gigante que tomba em direção ao mar. São centenas como esta. Em contato com a água, que está cada vez mais quente, a base da geleira derrete e os milhões de toneladas de gelo sem sustentação vão se desintegrando. Aqui estão estocados, em forma de gelo, 2/3 da água doce do planeta, cobrindo uma área maior do que o Brasil, um lençol branco que em alguns pontos tem mais de 3.000 metros de profundidade.
Esse gelo que está derretendo guarda os registros da história, da temperatura e da atmosfera do planeta ao longo de milhares de anos. É que à medida em que as camadas de neve foram se sobrepondo, foram também aprisionando gases da atmosfera. E hoje, o gelo da Antártica é uma grande testemunha de que é, sim, a ação humana que está provocando o aquecimento global. Uma consequência já pode ser medida. Um estudo divulgado esta semana reviu a projeção de aumento do nível dos mares até o final do século. Há apenas 2 anos, os cientistas previam que os mares subiriam até 43 centímetros. Por causa do degelo da Antártica, agora eles falam em 1,40 m. Aqui na Antártica, as vítimas mais visíveis são o próprio símbolo do continente. 5 espécies de pinguins ameaçadas de extinção. Essas aves marinhas se alimentam basicamente de krill, um camarãozinho das águas geladas. Quando a água fica mais aquecida, o alimento vai sumindo. O simpático pinguim de Adélie pode ser o primeiro a ser levado pelas mudanças climáticas. Desde 1970, quando os pinguins de Adélie começaram a ser estudados, a população já diminuiu aqui na península em 80%. Acostumado a viver em colônias, o pinguim começa a experimentar a solidão de quem já não reconhece o mundo em que vive. E agora? O que vai acontecer com o planeta? Os cientistas afirmam que, se conseguirmos baixar drasticamente as emissões, devemos chegar ao final do século com um aumento de temperatura de cerca de 2 graus. Parece pouco, mas isso pode provocar mudanças climáticas dramáticas. Mais furacões, enchentes, secas, situações de frio extremo, calor extremo, aumento do nível do mar. Mas se não conseguirmos controlar o aquecimento, se a tendência atual das emissões de CO2 continuar, estima-se um aumento de 4 graus Celsius até 2100. Um mundo completamente diferente do que conhecemos. A definição de como será esse mundo começa amanhã, em Copenhague.